Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática básica e hoje discutiremos a respeito da regra de 3 simples. E por meio dessa regra de 3 simples, vocês vão compreender que realmente isso aqui é válido. Olha só, quem estuda passa e quem não estuda, X. Consequentemente, não passa. Brincadeiras à parte, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de regra de 3 simples, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E ela é dita como diretamente proporcional quando elas mantêm a mesma proporção, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. E uma grandeza ela é inversamente proporcional quando a gente tem uma proporção inversa, ou seja, quando uma delas aumenta, a outra diminui. Vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, distância e tempo. Imagina que eu falo para vocês que aqui onde eu moro, de Campo Mourão até Maringá, é uma distância de 100 quilômetros, certo? E se eu for com uma velocidade tranquilinha, por exemplo, 100 quilômetros por hora, eu vou demorar 1 hora, certo? Agora imagina que eu vou manter essa mesma velocidade de 100 quilômetros por hora, mas agora eu vou até Londrina, que seja, por exemplo, aqui 250 quilômetros de distância. Aí que eu te pergunto, o que eu fiz com a distância? Eu aumentei ou eu diminuí? Eu aumentei. E o que vai acontecer com o tempo? Se eu vou permanecer com a mesma velocidade, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar mais tempo também. Então, como as duas grandezas aumentaram, eu posso falar que ela é uma grandeza diretamente proporcional. Porque como eu aumentei a distância, com a mesma velocidade, eu terei um maior tempo. Terei um maior tempo, certo? E se fosse ao contrário, eu percorresse apenas 50 quilômetros com aquela mesma velocidade, eu também teria um menor tempo. Então, se as duas aumentam ou as duas diminuem, grandezas diretamente proporcionais. Agora, e se nós analisarmos a velocidade e o tempo? Imagine então que o meu objetivo é ir de Campo Mourão até Maringá, certo? Se eu for com aquela velocidade de 100 km por hora, eu demoraria 1 hora. Mas e se eu fosse imprudente e fosse com uma velocidade de 130 km por hora, nessa mesma distância, de Campo Mourão até Maringá, eu não aumentei a minha velocidade? Se eu for com uma velocidade maior, eu vou demorar mais tempo? Não faz sentido. Se a mesma distância eu aumentei a minha velocidade, o meu tempo que eu vou gastar para chegar lá vai ser menor. Então, olha só, uma aumentou e a outra diminuiu. Logo, isso trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? E toda vez que nós temos grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que fazer a multiplicação cruzada. E toda vez que a gente tem grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos ver como que isso fica agora aplicado em exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: um atleta está desenvolvendo um treinamento para participar da famosa Corrida Internacional de São Silvestre, que ocorre anualmente na cidade de São Paulo. Em um dia de treinamento, ele desenvolveu uma esteira, uma velocidade de 6 km por hora. Com isso, conseguiu percorrer a distância de 15 km em 2 horas e meia. Se, em outro dia de treinamento, ele desenvolver uma velocidade de 10 km por hora, quantos minutos serão necessários para percorrer a mesma distância? Então vamos lá, olha só, o que nós temos aqui de informação? Nós temos de informação que quando ele tinha uma velocidade de 6 km por hora, ele demorou para percorrer aquela distância 2 horas e meia. Só que como ele perguntou aqui em minutos, olha só, quantos minutos, eu vou deixar essas 2 horas e meia em minutos. Então, ó, 2 horas e 30 minutos. Tem quantos minutos no total? 2 horas, eu sei que cada hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120 minutos, certo? Então, 2 horas e meia vai ser esses 120 minutos mais esses 30. Totaliza 150 minutos. Tranquilo isso, né? Então, ó, com a velocidade de 6 km por hora, ele demorou para percorrer aqueles 15 km, 150 minutos. Aí a pergunta é, quantos minutos? Então, minha interrogação tem que estar aqui, ó, unidade embaixo de unidade. Quantos minutos ele vai demorar para percorrer essa mesma distância de 15 com uma velocidade de 10 km por hora? Então, coloquei aqui, ó, 10 km por hora. Beleza?
Então, ó, quilômetros por hora embaixo de quilômetros por hora, minutos embaixo de minutos. Agora eu tenho que analisar. O que eu fiz com o valor da velocidade? Eu aumentei ou eu diminuí? Eu aumentei. Eu aumentei o valor da minha velocidade. Se eu estou correndo mais rápido, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para percorrer essa mesma distância? Com certeza será menos tempo, porque a distância é a mesma e eu estou indo mais rápido. Então, como um subiu e outro desceu, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E para resolver de grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, certo? Vou começar multiplicando sempre para onde tem a minha incógnita, que fica mais fácil. Ó. 10 vezes x, eu encontro 10x. Igual 6 vezes 150, encontramos 900. Esse 10 está multiplicando, eu corto ele passa para o lado de cá, dividindo. Então, eu tenho 900 dividido por 10. Corto esse zero com esse, eu encontro que o tempo que ele demora é igual a 90 minutos. Faz sentido esse nosso resultado? Claro que faz. Eu fui mais rápido, aumentei a velocidade e encontrei um tempo menor. Então, aqui finalizamos o nosso primeiro exercício. O segundo exercício diz, em uma lavoura de café, 8 funcionários conseguem desenvolver um certo trabalho em 9 horas. Então, já vamos escrever aqui, ó, 8 de funcionários conseguem desenvolver esse trabalho em um período de tempo de 9 horas, beleza? Para desenvolver o mesmo trabalho e no mesmo ritmo de produção, 6 funcionários, então, unidade baixa unidade, vão precisar de quantas horas? X. Então, vamos analisar aqui agora o que aconteceu, pessoal. O que aconteceu com a quantidade de funcionários? A quantidade de funcionários diminuiu, certo? Então, eu vou demorar mais tempo para cumprir esse serviço ou menos tempo? Como eles manteram o mesmo trabalho e o mesmo ritmo de produção, eu vou levar mais tempo, porque eu diminuí a quantidade de funcionários. Então, nesse sentido, eu tenho grandezas também inversamente proporcionais, porque uma grandeza diminuiu e a outra aumentou. Então, eu tenho que multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, beleza? Então, ó, 6 vezes x, encontramos 6x. 8 vezes 9, encontramos 72. O 6 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Quanto que dá 76 dividido por 72 dividido por 6? Encontramos 12. Então, eles vão demorar 12 horas. A nossa resposta faz sentido. Nós temos aqui uma menor quantidade de funcionários, consequentemente, demorou mais tempo. Exercício 3. Carla está lendo um livro de romance e está gostando muito. Ela consegue ler 33 páginas em 1,5 horas. Então, 33 páginas em 1,5 horas. Se ela manter o mesmo ritmo de leitura, quantas páginas, então a minha incógnita é embaixo de páginas, ela vai ler em 6 horas. Então, vamos analisar aqui. O que aconteceu com a quantidade de tempo que ela demorou lendo? Ela aumentou de 1,5 para 6 horas. Se ela vai manter o mesmo ritmo e em 1h30 ela lê 33 páginas, em 6 horas ela vai ler mais ou menos? Ué, ela vai ler mais. Então, como as minhas duas grandezas têm o mesmo sentido, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E como são grandezas diretamente proporcionais, eu sei que eu tenho que multiplicar cruzado. Esse com esse, esse com esse. Vou começar multiplicando pela incógnita. 1,5 vezes x, 1,5x. Igual 33 vezes 6, rascunho aqui, ó, 33 vezes 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. 198. Então, 198. 1,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 198 dividido por 1,5. Igual a quantidade de casas após a vírgula, corta a vírgula. Então, a continha que eu tenho que fazer para achar o resultado será 1980 dividido por 15. 15 vezes 1, 15. 19 menos 15, 4. Abaixo 8. 15 vezes 3, 45. 48 menos 45, 3. Abaixo 0, 2. Menos 30, 0. Então, quer dizer que ela vai ler 132 páginas. O que também faz muito sentido pela mesma explicação. Como ela ficou mais tempo lendo, consequentemente, ela leu mais páginas. Exercício 4. Um grupo de 12 escoteiros decidiu acampar e separaram suprimentos suficientes para passarem 5 dias na mata. Se outros 3 escoteiros decidirem ir e não acrescentarem mais suprimentos, quantos dias poderão passar na mata mantendo a mesma quantidade de suprimentos por pessoa?
Então, vamos analisar. Inicialmente, eu tinha ali 12 Scott, certo? 12 escoteiros. E aquela quantidade de alimento duraria 5 dias. Aí falou ali que mais 3 chegaram. Então, não são 3, chegou mais 3. Então, totalizaram 15 escoteiros. Esse suprimento vai durar quantos dias? X. O que eu fiz com a quantidade de escoteiros? Aumentei. Se eu aumentei a quantidade de pessoas comendo, o alimento vai durar mais tempo ou menos tempo? Com certeza, menos tempo. Então, como um subiu e outro desceu, grandezas inversamente proporcionais. Como que a gente faz a multiplicação? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ok? Então, 15 vezes x, 15x. 12 vezes 5, encontraremos 60. Então, esse 15 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é igual a 60 dividido por 15. E encontraremos que x é igual a 4 dias. Então, como chegou mais gente para comer e não levaram mais comida, a comida vai durar uma menor quantidade de dias, beleza? Exercício 5. Flávia é costureira e comprou 3 metros de um tecido pagando R$ 37,35. Então, já vamos escrever. Em 3 metros de tecido, ela pagou quanto? Ela pagou R$ 37,35, beleza? Se ela comprasse 11 metros de tecido, quanto que ela ia pagar? X. Então, olha só, o que eu fiz com a quantidade de tecidos comprados? Aumentei. Faz sentido, galera? Pensa aqui comigo. Se ela comprou mais tecido, ela vai pagar menos ou mais? Vai pagar mais também. Então, aqui também vai aumentar. Como as duas aumentaram, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, a gente tem que multiplicar cruzado. Então, 3 vezes x, 3x, igual 11 vezes 37,35. Vamos para o rascunho aqui. 37,35 vezes 11. 1 vezes aquilo vai dar tudo aquilo, certo? 7, 3. E 1 vezes tudo aquilo de novo vai dar a mesma coisa. 3, 7, 3. Quando a gente soma aqui, então, vai dar... Aqui vai dar 5, aqui vai dar 8, aqui dá 10, vai 1. Aqui vai dar 11, vai 1. Aqui dá 4. 2 casas decimais no total, 2 casas decimais no total. Então, aqui deu 410,85. Esse 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Fica 410,85 dividido por 3. Aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, então eu tenho que colocar 2 aqui embaixo também. Aí eu posso cortar a minha vírgula. E a continha que eu tenho que fazer, então, vai ser o 410,85 ali sem vírgula e o 3 que agora virou 300. Então, vamos lá. 300 vezes 1 dá 300. 410 menos 300 sobra 110. Abaixa o 8 aqui, certo? Agora aqui a gente vai poder fazer vezes 3, que vai dar 900. Aqui menos 900 vai sobrar 208, com o 5 ali. Agora dá para fazer vezes 6, que vai dar menos 1.800. Aqui sobra 285, coloco vírgula, acrescento mais um zerinho aqui, vezes 9, vai dar menos 2.700. Aqui sobra, vou colocar até aqui em cima o tanto que sobra, tá? Aqui vai sobrar, então, 150. Como eu tinha colocado aquela vírgula, poderia acrescentar mais um zero. 300 vezes 5 vai dar esse 1.500. Menos 1.500, sobra zero. Então, a resposta é que ela pagará R$ 136,95. E assim finalizamos o quinto exercício. 6. Para construir um muro, 2 pedreiros levaram 15 dias para executar o serviço. Então, 2 pedreiros demoraram 15 dias. Se fossem utilizados 5 pedreiros com a mesma capacidade, então 5 pedreiros, pedreiros embaixo pedreiros, em quanto tempo o mesmo serviço seria executado? Então, eu tenho mais trabalhadores. Para que eu contrato mais trabalhadores? Para executar um serviço em um menor tempo, não é? Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcionais. Então, multiplicaremos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes x, encontraremos 5x, igual 2 vezes 15, 30. O 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 30 dividido por 5, encontraremos como resultado que eles levariam aproximadamente 6 dias para executar esse serviço. Exercício 7. Um pacote de fraldas com 32 unidades custa R$ 21,76. Então, 32 unidades custa RS
21,76. Supondo que seja mantida uma proporção direta entre preço e quantidade, até fala que é diretamente proporcional. Ó. Qual deve ser o preço de um pacote com 40 unidades? Então, com 40 unidades, eu pagarei X. Aumentei a quantidade, o exercício já falou que é proporção direta, né? Então, vai aumentar o preço também. Grandezas diretamente proporcionais. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, basta a gente multiplicar isso aí cruzado. Então, multiplicando o cruzado, olha só, 32 vezes x, 32x. Igual 40 vezes 21,76. Vamos fazer a continha aqui, ó. 21,76 vezes 40. Posso cortar esse zero e colocar aqui. 4 vezes 6 vai dar 24, vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. 4 vezes 2, 8. Duas casas decimais no total, duas casas decimais. 870,40. O 32 está multiplicando, passa aqui para o outro lado dividindo. 870,40 dividido por 32. Igualei a quantidade de casas decimais, corto a minha vírgula. Então, meu resultado será 870 junto com 40 aqui sem vírgula, dividido agora por 3.200. Então, vamos lá, pegar aqui até o 4, né? 3.200 vezes que número? Vai dar próximo aqui de 8.700 e pouco, né? Vai ser vezes 2, que dá 6.400. Quando a gente faz essa subtração aqui, vai encontrar ó, 4, 0, aqui sobra 3 e aqui sobra 2, certo? Abaixo aquele outro 0. Agora dá para a gente multiplicar isso aí por 7, porque 3.200 vezes 7, a gente vai encontrar aqui 22.400, certo? E aqui vai sobrar, então, ó, 0, aqui sobra 4, aqui eu empresto, fica 2, que fica 10, sobra 6 e 0, 0. 640. Como não dá para dividir, coloco vírgula e vírgula aqui. 3.200 vezes 2, exatamente 6.400, sobra 0. Então, quer dizer que essa pessoa ela vai pagar R$ 27,20. Aqui finalizamos, então, nossa aula a respeito de regra de 3 simples. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.